Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? As atividades estão conseguindo fazer? Atenção, eu coloquei umas atividades dessa semana agora, diferente em forma de simulado, tá? Para vocês, na hora que tiverem que fazer já para o ano que vem, simulado, prova, vocês irem se familiarizando. Peguei as questões peguei questão e elaborei essas questões mais tranquilas, tá? É só vocês prestarem atenção que vocês não vão ter problema não. Essa parte agora da filosofia que nós vamos entrar é algo que já é muito conhecido de vocês. Os estudiosos, eles colocam na filosofia o iluminismo e põem assim, a razão em busca da liberdade. Vocês já estudaram sobre o iluminismo, quando é que ele aparece, onde é que ele aparece, quais as influências que tiveram. E eles foram assim, influenciaram muito, né? Muito, muito. Todos nós fomos impactados e até hoje somos por essa ideologia, né? Iluminista. Por que que a filosofia se preocupa com algo que é histórico? Porque como a filosofia fala, o iluminismo, ele está falando de razão, então está falando de filosofia. Esses homens, então, em busca dessas luzes, que nada mais é essas luzes do que a própria razão, fazendo análise do momento vivido. Se eu começo a entender que o iluminismo ele veio para fazer essa análise e mudar aquilo que eles acreditavam que tinha que mudar, pelo momento que eles estavam vivendo, é puramente filosófico, porque é reflexivo, é crítico, porque eles estão criticando. Então, com essa mudança comportamental a partir dos iluministas, o que vai ocorrer? Vai ocorrer algo muito interessante. Vão aparecer agora homens que vão elaborar teorias a partir de. Então, a partir de todo esse movimento iluminista, vão aparecer esses homens. E aí, nas próximas aulas, eu vou falar para vocês de Montesquieu, Voltaire, aí vou falar Rousseau, Adam Smith, e a gente termina o mês com Kant. E são incríveis, mas eu tenho, e eu sempre falo para todos os meus alunos, entenda o seguinte, eles escrevem aquela teoria desenvolvendo aquilo que estava ocorrendo naquele momento do mundo em que eles viviam. Ah, professor, então essas teorias não valem para nós hoje do século XXI? Vale como ponto de referência. Agora, eu tenho essa análise, sou eu, ok? Eu entendo assim, serve demais como um ponto de partida, mas eu tenho que saber que o momento em que eu vivo é outro. Eu posso construir em cima daquilo que foi o que? Um alicerce sólido e bacana. Aí, se eu tenho essa visão, não tem como sair errado. Os estudiosos, eles colocam assim, que a expansão capitalista do século XVII e XVIII foi acompanhada pela crescente ascensão social da burguesia. Por quê? Porque esses burgueses agora, eles mudam o rumo. Essa burguesia, ela nasce no final da Idade Média e para o início da Idade Moderna, que a burguesia teve essa ascensão. Eles não tinham titularidade, mas agora eles têm poder. Com poder, eles têm a condição de comprar títulos. E eles mudam todas as coisas a partir desses homens, porque o mercado, o capitalismo, o mercantilismo, ele começa a ficar evidente, muda a pessoa. A igreja começa a decair, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela começa a decair, e aí começam a aparecer essas novas coisas. Por isso que daí vai a criação de inovações científicas, como o conhecimento até próprio do mapa, muda, né? Da cartografia. Depois aparece então a imprensa,
E nós temos várias coisas que ocorrem nessa chamada Idade Moderna, né, no âmbito científico. E aí ele muda esse comportamento e começa a aparecer esses homens. Então, continuando aqui, foi acompanhada pela crescente ascensão social da burguesia e sua tomada de consciência como classe social. Eles agora começam a entender o que eles têm de poder. Paralelamente, o racionalismo imperava na Europa, transmitindo a confiança de que a razão era o principal instrumento do ser humano para enfrentar os desafios da vida e equacionar os problemas que o rodeavam. Por quê? Porque o mundo agora ele deixa de ser teocêntrico e ele passa a ser antropocêntrico. Por quê? Porque o homem como centro, e o homem é o quê? Racional. Então, ele está a partir da razão. E aí acontece também um fato que evidencia e faz com que as coisas tenham um progresso muito grande, no caso, a Revolução Industrial, que não é o que nós vamos entrar aqui, porque isso aí depois vocês vão ver, tanto com a Ana Cláudia quanto comigo, né, em história. Então, desse modo, disseminou-se a crença de que a razão, a ciência e a tecnologia tinham condições de impulsionar o trem da história e em uma marcha contínua em direção à verdade e ao progresso humano. Então ele fala que tudo isso que ocorreu tinha um intuito, a ir ao progresso e ao quê? E a chegar a uma verdade. Paralelamente desenvolveu-se um pensamento que culminaria no movimento cultural do século XVIII, que é denominado o quê? Iluminismo, ilustração ou filosofia das luzes. Por quê? Porque é uma ideologia, é um segmento, isso aí. Olha aqui para vocês verem algumas partes que eu vou ler em relação a isso aqui. Burguesia e iluminismo. Se ele está falando dessa crescente burguesia que muda tudo com o capitalismo, e aí chega a Revolução Industrial, e aí os homens começam a refletir sobre esse tempo e falar, ó, tem que ter algumas mudanças. Vocês sabem que esses teóricos iluministas, eles acabam influenciando até aqui no Brasil para o quê? Para haver a independência. Você pode ver que me esqueci agora. Aquele movimento que tem em Minas Gerais para a independência, é tudo, eles são embasados nesses teóricos iluministas que eles foram influenciados. Então eles vão lutar por isso a partir disso que eles recebem. Então olha aqui para vocês verem, já eu me lembro que eu ia falar. Burguesia e iluminismo, prestem atenção. Inconfidência Mineira, me lembrei, a Inconfidência Mineira que luta pela emancipação do Brasil, ela tem o seu embasamento teórico nos iluministas, tá? Aí dá para a gente começar a entender como eles foram importantes. Olha aqui, aí os autores, eles põem essa parte do iluminismo e filosofia assim, burguesia e iluminismo. De acordo com a análise do filósofo e sociólogo Goldman, os valores fundamentais defendidos pelos iluministas, igualdade, tolerância, liberdade e propriedade privada, poderiam ser relacionados com atividade comercial. Aí depois você presta atenção e vê qual a análise que você faz, se realmente tem a ver. Essa igualdade, tolerância, liberdade e propriedade privada se está ligada às atividades comerciais. Depois eles põem assim, igualdade jurídica. Olha que interessante isso aqui. No ato de comércio, como na compra e venda, todas as eventuais desigualdades sociais entre compradores e vendedores não são essenciais. Na compra e venda, o que efetivamente importa é a igualdade jurídica dos participantes do ato comercial. Então, eu tenho os direitos
deveres, mas quem está vendendo também tem direitos e deveres, eu enquanto comprador. O que ele está falando. Aí ele põe assim: observamos que grande parte da burguesia dessa época defendeu igualdade jurídica de todos perante a lei. Todos seriam cidadãos com direitos básicos, embora com diferentes situações socioeconômicas. Por quê? Porque eles pegam e começam a entender que eu, enquanto comprador de uma vida social diferente da sua, eu também tenho direitos. E eles começam a defender. Vão ter pessoas que vão lutar por isso. Por isso que fala que é uma época que traz luz. Eles vêm para defender essas coisas. Tolerância religiosa ou filosófica. Para a realização do ato comercial, não tem a menor importância as convicções religiosas ou filosóficas das pessoas. Do ponto de vista econômico, seria irracional, absurdo, o processo de compra e venda somente entre pessoas da mesma religião ou filosofia. Seja um indivíduo muçulmano, judeu, cristão ou ateu. Sua capacidade econômica não depende de sua crença religiosa ou filosófica. Por isso que eles falam que esses teóricos do iluminismo, eles vêm trazendo progresso, porque é um novo mover. Independe da situação socioeconômica que eu vivo. E independe de religião ou o que eu acredito ideologicamente. Sabemos que representantes da burguesia assumiram na época defesa da tolerância, que é algo muito evidente hoje no século XXI para nós, né? Essa coisa de tolerância. E teve embasamento lá atrás, dá para a gente ver isso. Liberdade pessoal e social. O comércio só pode se desenvolver em uma sociedade onde pessoas estejam livres para realizar seus negócios, pois sem indivíduos livres, recebendo salários, não pode haver mercado comercial. Então eles vêm trazendo esse tipo de teoria, porque nós sabemos que uma boa parte vivia da escravidão. Escravo não recebe, se não recebe, ele não vai comprar. Então ele preza pela liberdade, porque eu, enquanto livre, eu tenho trabalho, se eu tenho trabalho, eu tenho salário, se eu tenho salário, eu compro. E aí a gente sabe que vem muito também, advindo de uma pressão da Inglaterra, né? Onde aconteceu a Revolução Industrial, tá? Não vou entrar no mérito dessa questão, porque isso aí é bem histórico. Propriedade privada. O comércio também só é possível entre pessoas que detenham a propriedade de bens ou de capitais, pois a propriedade privada confere ao proprietário o direito de usar e dispor livremente do que lhe pertence. É claro, se eu tenho alguma coisa é porque eu obtive êxito para comprá-la. A partir do momento que eu comprei, aquilo é meu, então é uma propriedade privada. Então, advém do trabalho. Observamos que nessa época, os representantes da burguesia passaram a defender o direito da propriedade privada, que se tornou essencial à sociedade capitalista, que é um marco, né, do capitalismo, essa coisa que vai muito, essa coisa do privado, do que é meu, eu que mando, eu que decido, que vai muito contra já a ideologia do socialismo. E aí também acontece, então, a filosofia nas ruas e salões. Pensa o seguinte, quando eu falo assim, filosofia nas ruas e nos salões. Se eu estou falando de filosofia, estou falando de razão. Se eu estou falando de razão, estou falando de conhecimento. O conhecimento aonde? Disseminado. Porque se eu estou falando rua, eu estou falando que vai disseminar mais para o povo. Salões, uma certa, ou seja, para todos. Eles tinham esse intuito de disseminar. Isso, olha como eles colocam. O iluminismo não foi um movimento coeso e uniforme. Por isso, não podemos rotular todos os pensadores iluministas como os ideólogos da burguesia. Muitos dentre eles defendiam a aristocracia, no entanto, em meio a essa pluralidade de pensadores, havia um traço comum: a busca pelo convencimento racional das pessoas. Então, eles vão tentar
tirar aquela coisa de persuasão, que foram persuadidos ideologicamente por determinada classe social ou interferência, e eles agora querem trazer a razão para que seja para todos agora. A própria postura de muitos filósofos modificou-se no século XVIII, abandonando os círculos fechados de seus antecessores. Os iluministas circulavam pelas ruas e salões, exibindo e exercitando a razão. Para esses filósofos propagandistas, como escreveu o pensador alemão Ernst, o iluminismo enfatizou a capacidade humana pelo uso da razão, conhecer a realidade e intervir nela no sentido de organizá-la racionalmente, de modo a assegurar a vida melhor das pessoas. Então, é um momento único mesmo. Pena que depois essas coisas foram, e teóricos vieram, e aí foram criando coisas que acabaram trazendo esse mundo que hoje a gente vive no mundo, no ápice do capitalismo, onde as coisas não ocorreram como eles previam, né? Porque hoje, enquanto eu valho o que eu tenho, não o que eu sou, essa coisa egoísta que é inerente ao sistema capitalista. Então, essas coisas que surgiram, a partir disso surgiram os iluministas, e eles tentaram disseminar isso para todo mundo, de uma maneira a eu poder ser mais generoso, eu poder saber que eu tenho direitos e deveres, eu poder ser tolerante. Isso aí acabou não sendo e não ficando como eles previam. E terminando, ele põe assim: vejamos alguns indicadores dessa nova mentalidade. Aí tem assim: estudo da natureza e do ser humano. A atenção dos intelectuais volta-se para o mundo terreno, concreto, e dentro deles para o estudo do próprio ser humano. História. Os estudos históricos ganham expressão. Percebe-se que o conjunto de conhecimentos adquiridos do passado pode ser colocado a serviço do bem-estar social. E hoje a gente usufrui disso, é verdade, não é? Quando se estuda história, com o intuito de saber que, a partir do momento que eu conheço o passado, eu tenho a capacidade de preservar aquilo ou mudá-lo a partir do conhecimento. Progresso. O entusiasmo pelas novas descobertas tem como consequência a crença em um novo ideal, a ideia de progresso. Ok? Valeu demais. Próxima aula nós vamos ver então os teóricos que advêm desse momento. Tá? Um beijo.